Ok, olá amigos da TV Restinga, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham aí neste nosso canal comunitário, então na TV Restinga na web, onde a gente leva então as informações do que acontece aqui dentro da nossa comunidade para os moradores da Restinga e para quem também é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e o mundo, através desse nosso canal então na web. As pessoas que acompanham o nosso canal no YouTube, né, os nossos vídeos compartilham também nas redes sociais, Facebook, Twitter, então a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí. E o pessoal vem acompanhando, graças a Deus, e quero agradecer a todos pela audiência que a gente tem tido. Um grande abraço para os nossos amigos aí do Face, os nossos seguidores também do Twitter e todos que têm acompanhado então a TV Restinga na web. E eu estou aqui hoje para fazer um bate-papo, um camarada que a gente teve o grande prazer aí de conhecer nessa nossa caminhada com a TV Restinga. Tivemos a felicidade de sermos apresentados a ele através do nosso presidente Preto, né, da Estado-Maior da Restinga, e a gente lendo, acompanhando, a gente acabou se tornando também amigos e admiradores do trabalho dele. Então o negócio é o seguinte, eu vou fazer uma apresentação rápida, com certeza vocês já conhecem, já viram algumas vezes, já fizemos alguns bate-papos e a nossa ideia hoje foi fazer algo um pouco mais descontraído, saímos do estúdio, saímos, né, do escritório, do gabinete, então a gente vai fazer esse bate-papo aqui um pouco mais descontraído. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui, ó. Ele nasceu então em Santiago, mais conhecido como Santiago do Boqueirão, né? Terra dos poetas, né? Terra dos poetas, berço lá de Caio Fernando Abreu, Túlio Piva, Aureliano de Figueiredo Pinto, dentre outros aí grandes escritores, e se formou em História na URGS, né? Tem 2 filhos do primeiro casamento e agora tem a pequena Luísa, né, com a então ministra, né, do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome da nossa presidenta Dilma, a ministra Tereza Campelo. Então estou aqui conversando com esse nosso amigo e deputado então federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Paulo Ferreira. Tudo bem, Ferreira? Bom dia, um grande abraço. Bom dia nesse domingo de abril, aqui na Restinga, que é um símbolo, né, do esforço daquela população que mais trabalha, que mais se dedica e com as características que todos nós conhecemos dessa comunidade. Então acordar domingo um pouco mais cedo e participar nesse ambiente aqui da Restinga com os amigos e com a TV Restinga, nós que temos um país, assim, um país marcado por um grande controle da comunicação e da informação no Brasil. Talvez nós sejamos um dos países onde a centralização dos veículos de comunicação ocorra de uma maneira, digamos, mais representativa mesmo, Quer dizer, diferentemente da Europa, dos Estados Unidos, que não tem a chamada propriedade cruzada dos meios de comunicação. No Brasil nós temos essa situação de centralização, de monopólio da mídia, e nesse ambiente, nesse contexto, a TV Restinga, e é isso que eu acho que é importante nessa iniciativa como vocês aqui, a própria existência da TV Restinga vem demonstrando que tem espaço para iniciativas de autonomia, iniciativas que dialoguem com as realidades regionais, as realidades locais. E TV Restinga, com esse bairro da Restinga, são duas dimensões, duas entidades que se complementam. Quer dizer, os conteúdos que vocês trabalham e o resultado desse trabalho, que são os acessos nas redes sociais, ela vem demonstrando isso com picos extraordinários. Para uma experiência como vocês têm aqui, vocês têm a quantidade de acessos, demonstra o acerto. E nesse domingo aqui a gente vai conversar um pouco
sobre comunicação, sobre cultura, sobre política, e eu estou muito satisfeito de mais uma vez estar em contato com vocês aqui. Ah, legal. E isso demonstra principalmente a força da comunidade, né? A Restinga, que durante muitos anos e muitas décadas, infelizmente, foi muito discriminada até pelos grandes veículos de comunicação, onde mostram apenas um lado da Restinga, que a gente sabe que é um lado bem pequeno, o lado da criminalidade, da pobreza, do tráfico, enfim. Então a comunidade, ela é muito forte. E esse trabalho demonstrando esse outro lado da Restinga que a gente vem fazendo, realmente o pessoal tem se identificado bastante, né, Ferreira? E assim, ó, já que tu tocaste no assunto, eu vou já dar uma iniciada nisso aí. Nós participamos nesta sexta e sábado, dia 5 e dia 6 de abril, de um seminário promovido pela SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, um seminário Comunicação em Pauta, como financiar a comunicação pública. Foi justamente um debate, né, organizado pela secretária Vélez Polidoro de Comunicação, com a Cláudia Cardoso, diretora de Políticas Públicas, onde diversos representantes de TVs comunitárias, rádios, jornais, mídias web alternativas, debateram junto com representantes públicos sobre a questão do apoio, né, a essa mídia comunitária. Tu comentaste sobre a questão de um grande monopólio, né? E se debateu também muito isso em outros países, na Europa, Estados Unidos, se começou com uma comunicação pública que se tornou depois privada. E aqui no Brasil, né, ao contrário, começou com a privada e hoje a comunicação pública vem tendo uma certa dificuldade até mesmo para se manter e poder levar para as comunidades e para as regiões aquilo que não é mostrado, então, pelos grandes meios de comunicação, até porque o que se visa, né, na iniciativa privada é o lucro apenas. Então a grade até mesmo de programação é uma grade que muitas vezes não envolve a realidade dessas comunidades, né? Mas depois a gente já vai também bater um papo mais, quero saber um pouco mais da tua opinião e de algumas coisas que foram conversadas lá que eu queria também trocar contigo essas informações. Mas eu quero saber um pouquinho mais, Ferreira, tá? Para o pessoal que está nos assistindo aí, para conhecer um pouco mais do cidadão Paulo Ferreira, né? Vieste então de Santiago, mas veio muito novo, né? Com 6 meses. Veio para Porto Alegre em função de trabalho dos teus pais? Como é que foi essa vinda para cá? A minha família, ela cumpriu, né, a trajetória, né, de que inúmeras outras famílias no Brasil cumpriram quando da transformação, né, e quando da velocidade com que as transformações econômicas acabaram acontecendo, né, mudando radicalmente o perfil da população brasileira. Antes da década de 30, década de 40, década de 50, o Brasil era um país eminentemente rural. A maioria da nossa população vivia, né, no interior do Brasil. Com, né, os processos de desenvolvimento após, né, os governos do Getúlio, né, nós tivemos essa realidade mudada de uma maneira muito veloz. E na década de 60, com o processo de urbanização crescente que aconteceu, as oportunidades também de trabalho acabaram, né, atraindo para essas cidades, né, contingentes que, enfim, não pararam ainda, né? Hoje o Brasil, né, dos seus quase 200 milhões de habitantes, né, vivem, né, nas cidades em torno de 80% da população brasileira. Só 20% que se divide, né, no chamado mundo rural. E o meu pai, né, ele teve na sua formação primeira, né, ele foi servidor público militar durante 10 anos, né, e é um registro, né, quer dizer, o Exército Brasileiro, né, como outras instituições, a Igreja também cumpriu essa função, né, e algumas entidades também cumpriram essa função, serviram, né, como instituições de integração do cidadão à sociedade. Quer dizer, eu sou dessa região, não é bem fronteira ainda, mas da região missioneira do Rio Grande do Sul. A fronteira está aproximadamente 220 quilômetros da cidade onde eu nasci, e em razão, né, da geopolítica definida pelos governos, né, anteriores, quer dizer, aquela região é uma região muito militarizada. Nossa região da fronteira do Rio Grande do Sul, se pegar Santa Maria, né, até, né, São Borja, Uruguaiana, Alegrete, é uma região,
né, de muitos quartéis, isso em razão, né, das políticas de segurança do país. Então muita gente que antes vivia no campo, né, e o meu pai era de uma família, né, era agregado, os pais do meu pai viviam agregados numa fazenda, né, e isso criou, né, uma situação, né, que eu sempre conto, né, porque isso faz parte da história da gente, a gente tem que contar. O primeiro sapato que o meu pai foi colocar de couro no pé foi um coturno do Exército, né, porque lá no campo as pessoas não tinham acesso a esse bem, né, que hoje é tão comum, né, a gente sai daqui na Restinga, vai ali e nós compramos um sapato, né, mas no final da década de 40, né, no início da década de 50, foi quando ele começou o seu serviço militar, né, um sapato de couro industrial para se encontrar numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul, quer dizer, era raro, quer dizer, era só o dono da fazenda que tinha e o capataz que tinha, quer dizer, o peão, o filho do peão, né, eles faziam, né, as suas vestes ali, o sapato com os rudimentos conhecidos da época, né, que era? Era o couro cru, né, em cima de uma tábua e faziam uma espécie de tamanco. Quer dizer, esse era o sapato que eles enfrentavam, né, o inverno, enfrentavam, né, situações. E meu pai tem isso, meu pai foi, o primeiro sapato que ele botou, né, foi um coturno do Exército, né, e até os 18 anos, né, o meu pai não tinha, né, sequer um ano de educação formal. Quer dizer, ele não sabia ler, né, aos 18 anos. Por quê? Porque o fundão do Brasil, o mundão do Brasil, no virar da década de 40 para a década de 50 era isso, né? O Estado não chegava lá, não tinha como. Então meu pai, né, felizmente, né, se inscreveu, a gente diz agora, se alistou no Exército, né? Então no Exército ele foi selecionado e, né, ele entrou no Exército, ficou durante 10 anos e no período que ele esteve no Exército ele aprendeu um ofício. Ele aprendeu a ler, e ele aprendeu um ofício que até hoje eu guardo comigo, porque eu sou uma espécie de depositário das relíquias familiares entre os meus dois irmãos. Então as fotos antigas, as conquistas, os diplomas que ele teve eu guardo comigo. E lá tenho, na minha casa, o diploma, onde ele tirou o primeiro lugar no curso de celeiro corrieiro em Porto Alegre, na década de 50. Ele veio do interior, concorreu, e voltou à sua cidade natal, Santiago, com um ofício e com um ofício premiado. Uma espécie de, enfim, já que nós estamos aqui no palco da Restinga, veio com um estandarte de ouro, veio com o título de campeão. E ele se orgulha muito disso, porque essa habilidade era uma habilidade muito comum à época, que fazia assim, utensílios para montaria, fazia, utensílios para acampamentos. Então meu pai é um artesão, na realidade, era um artesão, e ele, ao sair do Exército no final da década de 50, e saiu por força de uma lei, A lei dizia, segundo ele, que ele me explica, que servidor militar, com mais de 10 anos de casa, e ele tinha mais de 10 anos de casa, que não tivesse um determinado padrão de educação formal, não poderia mais ficar. Então ele já tinha meu irmão mais velho, me tinha com 6 meses, mas ao mesmo tempo que essa decisão significou o desprendimento dele, e a desvinculação dele com o Exército Brasileiro, ele já tinha, nesses 10 anos de Exército, tido relações aqui em Porto Alegre com várias empresas, e ele veio do interior no final da década de 50, eu com 6 meses, eu sou de 1959, e já veio empregado. Nós tínhamos alguns familiares aqui, e esses familiares acabaram nos acolhendo no primeiro momento. Ele ficou de 1960 a 1966 nessa empresa que existia aqui na João Alfredo, que era a Malvásio Capotas. Talvez os mais antigos lembrem dessa empresa. Era uma grande empresa que funcionava na João Alfredo, quando o Guaíba ainda batia nas costas das casas da João Alfredo. Depois foi tudo aterrado para fazer aquilo que a gente conhece hoje como o fundo da Cidade Baixa e todo aquele espaço hoje de prédios públicos. Agora ele não existia no final da década de 50. Então foi o início quase de toda essa construção que teve,
Aí ele ficou 6 anos nessa empresa e em 1966 ele resolveu montar, né, a sua artesania, montar o seu negócio, né, e felizmente deu certo. Ele, né, conseguiu educar os filhos, né, nos trazer, né, até a idade adulta praticamente, 18, 20 anos, né, e eu tenho 2 irmãos, eu, sou irmão do meio, tenho um irmão mais velho que é economista e tenho outro que é o Marco Aurélio, que mora perto da Restinga aqui, mora atravessando aqui, saindo lá na Lomba do Pinheiro. Ele mora num sítio, que é do meu pai, que mora ali. Ah, legal. E inclusive tu falou que é de 59, está com 53 anos, a gente esteve acompanhando aquela comemoração, aquela festa, o ano passado lá no Cais do Porto. Hoje teve a participação da nossa Estado Maior da Restinga fazendo aquela festa. O aniversário virou um grande carnaval, né? E está completando agora, dia 13 de abril, completa 54, né? E tu te formaste em História, né? Como é que surgiu esse interesse e como é que foi essa parte acadêmica, um pouco essa questão tua iniciando dentro dessa parte da Universidade Federal e essa tua vocação, o teu interesse pela questão da história? Olha, uma das grandes contribuições e valores, né, e legados, né, seguramente o maior que meu pai e minha mãe, né, deixaram para mim, entendeu, foi a preocupação com a educação. Quer dizer, nós somos de uma família, né, de classe média baixa, né, na época, né, e a busca pela instrução dos filhos, eu acho que muito inspirado no próprio exemplo do pai e da mãe, né, que não tiveram essas oportunidades. Quer dizer, meu pai não teve oportunidade escolar, minha mãe não teve oportunidade escolar, né, eles sempre primaram muito, né, por buscas de alternativas para que os 3 filhos conseguissem estudar, ter dedicação. Meu primeiro trabalho foi aos 18 anos, depois que eu tive todos, né, os ciclos cumpridos. Na época era primário, ginásio e científico, né? E a minha mãe, a quem eu devo muito, quer dizer, ela era uma militante pela educação dos filhos, né? Na época, né, ela percorria os órgãos públicos, né, em busca de bolsa para que nós pudéssemos estudar, né, em colégios, né, importantes, colégios, que pudessem favorecer uma educação. E eu tive a grande felicidade, né, com esse esforço, sobretudo da minha mãe, que era quem cuidava da educação dos filhos. Meu pai cuidava dos negócios, né, ficava trabalhando na oficina dele, né, para nos prover, né, e a mãe cuidava da educação, entendeu? Dos costumes. Isso aí era uma atividade de mãe, né, e ela conseguiu, né, sempre nos colocar, em colégios que nos deram a condição de estudar, embora nós não tivéssemos condição de pagar. Então ela conseguiu muita bolsa de estudo, né, em colégios, né, como Nossa Senhora do Brasil, Santo Antônio e sobretudo no Champanhar, colégio marista ali do Partenon, né, colado na PUC, onde eu tive, né, a satisfação e o privilégio de fazer o ginásio e fazer o científico. E naquela época, né, o Brasil vivia, na década de 70, né, um processo de disputa, né, pelas bandeiras democráticas, né? Quer dizer, o Brasil teve o golpe militar de 64, que obstruiu a vida democrática nacional, né, e houve uma resistência, né, de várias naturezas. Teve resistência armada, teve resistência, né, dos exilados que foram, né, viver fora, né, teve uma resistência interna, né, e esse processo, né, que foi um processo que começou, no final da década de 60, com as manifestações estudantis, evoluiu depois, né, por um grande movimento social, juntando sindicatos, juntando igreja, né, juntando intelectuais, né, juntando democratas de uma forma geral. E eu estudava num colégio religioso que tinha, né, entre várias orientações, enfim, mas que tinha uma orientação baseada na teologia da libertação, parte da congregação, né? E foi por ali, né, que as questões que envolvia a formação e a definição, porque eu já estava prestes a fazer vestibular, né, eu acabei, né, fazendo, na realidade, 2 vestibulares à época, né?
eu fiz para a Federal, eu fiz a faculdade, eu fiz a História, e para PUC, que era colado ao Champagnat, que era marista, que tinha possibilidade, inclusive, de eu continuar os meus estudos com algum tipo de auxílio, eu fiz para Engenharia Mecânica. Daí eu acabei passando nos dois, né? Acabei passando em História na URGS e Engenharia Mecânica na PUC. Aí, quer dizer, ficou uma situação assim, o que eu vou fazer, entendeu? E eu queria livrar os meus pais, né, assim, desse encargo, né, de eles poder, engenharia, 4 anos e meio, 5 anos, entendeu? E eu já comecei a trabalhar, fiz um concurso público na Procergs, passei também, né, na primeira experiência de concurso eu passei na Procergs, né, e achei que a História era o melhor caminho, e muito mobilizado, e muito motivado, e muito influenciado, né, por esse momento que o Brasil vivia. O Brasil vivia, então nós participamos de manifestações estudantis junto, né, com o movimento que havia à época na PUC e na URGS e tal, e eu até lembro, né, quando eu tive que dar a notícia para minha mãe, né, quando eu passei nas duas universidades, né, e ela, acho que não pensava, né, ela não imaginava que entre História e Engenharia eu fosse, né, optar pela História. Então eu cheguei em casa, não, mãe, eu não vou fazer Engenharia, entendeu? Eu vou fazer História, né, porque eu acho que eu posso contribuir melhor, né, comigo, conosco, com o país, fazendo História, entendendo o que aconteceu, né, nos processos mundiais, no Brasil e tal, acho que eu posso contribuir. Ela me responde da seguinte maneira, né? Mas tu vai ser só professor de História, tu pode ser um engenheiro. A mãe, né, pensou, a engenharia, pô, de repente vai ser um caminho... Engenheiro de produção, né, porque na época, embora na época as faculdades de engenharia, porque o Brasil vivia um processo de recessão, né, intenso, né, muito engenheiro virou bancário, né, muito engenheiro virou economista. Então, hoje não. Quer dizer, hoje nós temos uma demanda por engenheiro que está fazendo, inclusive, né, com que o Brasil importe profissionais já formados em outros países, né. Eu conheço, enfim, vários, né, empresários, várias empresas que adotam hoje, né, como profissionais, não só engenheiros, mas outros profissionais, né, pelo problema da formação. Nós precisamos de muito mais engenheiro do Brasil e nós não estamos conseguindo formar. Mas a época, né, eu acho que fiz a opção certa, né, e depois que eu cursei a História, iniciou toda uma fase de militância política. Pois é, isso aí até que eu ia já te perguntar, já nessa fase de estudante na URGS, né, na Federal, em função de todo esse processo que vivia o país, a questão da ditadura e tal, e aí, na década de 80, né, ajudaste então nessa fundação do Partido dos Trabalhadores como militante, né, e aí queria então que tu colocasse então como é que foi esse teu início nesse processo dos movimentos sociais, estudantis e tal, até chegar nessa complementação que foi participar mesmo ativamente dessa fundação do PT. O fato de eu ser aluno marista e ter tido a oportunidade de frequentar, né, vários cursos de formação política à época, né, me levou, né, para a área de humanas, né, e quando lá em 1980 eu ingressei na universidade, né, ingresso também numa militância mais ativa, e anterior a isso, nós tivemos, né, todos os movimentos pró-construção do PT, pró-PT, que iniciaram na segunda metade da década de 70, né, e depois ficaram mais conhecidos, né, com o surgimento, né, e com a ocorrência das grandes mobilizações grevistas da segunda metade da década de 70 no país. Então aqui em Porto Alegre ficaram, né, registradas na história, enfim, as grandes caminhadas, né, que o senador Paim fazia, por exemplo, né, representando o movimento sindical, os sindicatos bancários que deu origem, né, à época, a liderança do Olívio Dutra, né, participou também desse movimento, né, e como símbolo do novo sindicalismo brasileiro, a segunda metade da década de 70 fez surgir, né, no berço da industrialização moderna brasileira, né, que é a indústria, né, a automotora, fez surgir a principal liderança do sindicalismo renovado, que foi o Lula. Quer dizer, o Lula liderou processos políticos, primeiro processos sindicais, de luta sindical por ganhos,
né, não vamos nos esquecer, né, que o Brasil vivia, né, um processo inflacionário brutal à época, né, de 60% por ano. Hoje nós temos uma inflação que é 5,2, 5,3 ao ano, mas o Brasil já viveu, né, inflação mensal de mais de 20%. Né? Então esse processo exigiu, né, uma disputa política, uma luta para recuperar, né, os salários, e esses movimentos todos deram, né, na maior liderança política, né, social, sindical, pós-Getúlio Vargas, que nós assistimos no Brasil, que é o Lula. Né? E eu me integrei, né, via trabalhos na Pastoral de Juventude, que eu participava, e via movimento estudantil no processo de mobilização e de criação do PT, que foi criado no dia 10 de fevereiro de 1980. O PT foi registrado no TSE, né, nessa data. Tem uma foto histórica, inclusive, com vários dirigentes à época pegando o registro e, talvez por uma questão de destino, né, para quem acredita em destino, à época, né, os partidos tinham os seus números sorteados. Né? E aí, bom, foi sortear os números que estavam disponíveis no PT, jogaram, eu acho que uma fichinha, jogaram, acho, alguma coisa dentro de um copo, sei lá como é que foi, mas deu o número 13. Preferido pelo Zagallo, né? Então deu o número 13, o PT foi registrado, e nós iniciamos um processo que esse ano que vem agora, na 2014, fará 34 anos. Quer dizer, o PT, no ano que vem, em 2014, vai fazer 34 anos de existência, né? E eu me sinto muito honrado, muito satisfeito mesmo, quer dizer, muito gratificado de ter participado desde lá do início da sementinha. Quer dizer, mesmo com uma participação lateral à época, porque eu era muito jovem, né? E tinha outras lideranças bem mais experientes, com mais corrida, né? Mas a nossa militância estava ali. A minha ficha é uma ficha formal de 1985, assinada aqui no Diretório Municipal do PT de Porto Alegre, né? E desde lá eu acabei me envolvendo cedo mesmo, né? Cedo mesmo, né? Primeiro trabalhando como assessor do PT, e depois, né, mais tarde um pouco, né, na década de 90, eu acabei sendo dirigente do PT em Porto Alegre. Fui secretário-geral do PT aqui em Porto Alegre, fui vice-presidente na grande campanha da primeira vitória do PT ao governo do Estado em 1998, quando o Olívio ganhou a eleição aqui. Eu era o secretário-geral já do PT estadual, né? Eu desenvolvi ali durante 5 anos, né? E em 2003 e 2002, né, eu já coordenei a campanha do Lula no Rio Grande do Sul, né? Eu fui o coordenador da campanha do Lula em 2002, quando nós ganhamos a eleição presidencial nacional aqui, né? E tive a grande satisfação de ir para a Executiva Nacional do PT em 2003, né, quando nós assumimos o governo, né, e eu fui substituir, né, o hoje senador Humberto Costa, que foi ministro da Saúde do primeiro governo do Lula. Eu fui substituir o Humberto Costa na Executiva Nacional do PT em 2003. Me lembro até hoje, em março de 2003, eu assumi a Executiva Nacional e saí em 2010, no início de 2010, né, para ser candidato nessas eleições de 2010. Tem toda uma história aí junto, né, nessa construção do partido, e passou então por todas essas fases. Então não é de agora, né? Já tem uma história, uma caminhada longa, né? Como tu mesmo falaste aí, foi dirigente municipal, estadual, nacional, secretário, né? E em 2010 fizeste 77 mil votos na campanha como deputado, para deputado federal, ficou como suplente, e em 2012 então deputado federal Pepe Vargas foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e assumiste então a cadeira, né, titular dentro da Câmara, dentro do Congresso, né, na Câmara dos Deputados, e fechou um ano agora, né, como deputado, e já foste inclusive indicado como um dos 50 parlamentares em ascensão no Congresso Nacional. E devido, enfim, todo esse trabalho e toda essa luta, e por esse histórico também que os gaúchos têm, né, no cenário político, né, o próprio Getúlio Vargas e várias outras figuras aí que Leonel Brizola, enfim, que se destacaram no cenário político, tem toda uma história aí, e acompanhaste então
esse crescimento, toda essa trajetória, essa caminhada, né? E, inclusive, queria até aproveitar aqui, pedir pro nosso cinegrafista, o Dong, mostrar aqui, ó, Paulo Ferreira, que foi destaque na revista Em Evidência, que fala sobre o cenário político, né? Principalmente estadual, né? Mas também federal, e queria que tu falasse um pouco, então, desse teu 1 ano, né? Essa tua indicação como um dos 50 deputados em ascensão, enfim, dentro desse cenário hoje político, onde é muita batalha, muita luta, muita coisa aí, né? E queria que tu fizesse então um balanço desse teu 1 ano, né? Um pouco desse trabalho, dessa tua caminhada lá no Congresso Nacional. A campanha de 2010 e a opção de ser candidato a deputado federal, né, ela foi uma decisão, olhando, né, retroativamente agora, uma decisão, né, com um grau de ousadia razoável, né, porque a minha experiência era uma experiência de dirigente partidário, né, coisa que eu sei fazer, soube fazer. Fiquei de 2003 até 2010 na Executiva Nacional, exerci 3 funções importantes. A primeira foi atuar na Secretaria de Relações Institucionais do PT, que é uma secretaria que cuida de mandato de prefeito e mandato de vereador, dá assessoria, sugere projetos, faz reuniões, discute políticas públicas nessa área. A segunda função que eu exerci na Executiva Nacional do PT, e essa, né, acho que me deu uma satisfação muito grande mesmo, né, foi eu exercer durante praticamente 2 anos a Secretaria de Relações Internacionais do PT. Quer dizer, eu tive a oportunidade, e isso são raras as pessoas, por isso que eu me sinto muito agraciado com isso, muito satisfeito por eu ter sido indicado secretário de Relações Internacionais, que eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras experiências no mundo inteiro de organização partidária, de política pública. Quer dizer, o PT, hoje ele é uma instituição, além de ser muito respeitada e muito querida no Brasil. Nós batemos quase 30% de preferência no Brasil na última pesquisa sobre aquelas pessoas que têm preferência partidária no Brasil. Quer dizer, então nós somos identificados, né, como, né, um partido que defende uma política de igualdade, um partido que defende e que luta pela extinção, né, das injustiças sociais, né, um partido que governa bem. Quer dizer, a imagem do PT é uma imagem muito boa, por isso que o PT, enfim, hoje a cada eleição cresce também em parlamentares, em prefeitos, né, vamos praticamente agora nas eleições de 14 para uma eleição com grandes possibilidades de reeleição da Dilma para o 4º mandato. Isso não é simples no Brasil, porque o Brasil é um país muito complexo, um país muito grande. E eu tive essa oportunidade de conhecer, né, a experiência da América Latina, a experiência da América Central, a experiência europeia, a experiência, né, muito distante nossa aqui, né, da Ásia. Até um pequeno parênteses, né, quer dizer, a Restinga fez, eu acho, o carnaval dela de 2010, né? Da China, né? Quer dizer, aquela ideia de nós fazermos o Carnaval da China aqui tem a ver com essa experiência, né, que eu tive na Secretaria de Relações Internacionais, porque me deu, né, digamos, relações, né, com vários, né, com vários descendentes chineses que hoje têm praticamente nacionalidade brasileira, né, e nós resolvemos fazer, eu sugeri para o presidente Preto, vamos fazer um carnaval do tamanho da Restinga, vamos fazer um carnaval da China, né, é grande, entendeu? Tem que fazer um carnaval grande, Preto, né, e a gente conseguiu, né, patrocínios, conseguimos, né, que algumas empresas nos ajudassem à época por essas relações, né, e a gente fez, lembra, talvez, né, um dos melhores carnavais que a Restinga fez. E por isso eu vivi uma experiência muito importante, né? E depois, em razão da crise política de 2005, em 2006 eu acabei assumindo a Secretaria Nacional de Finanças do PT, né? Uma situação complexa, né? Porque tinha elementos de disputa política na sociedade brasileira atravessado no meio do caminho, né? E tinha problemas, enfim, de organização, né? E problemas típicos da cultura política e do tema do financiamento político no Brasil, né? E aí, terminado esse ciclo, na realidade, né, nós e vários companheiros, né, levantaram essa ideia, não, vamos te lançar candidato a deputado federal. Cheguei, pô, rapaz, eu nunca concorri praticamente, eu tive uma experiência em 92 para ajudar o partido aqui em Porto Alegre,
de vereador. Olha, na época o PT precisava de candidato. Olha, eu posso fazer os meus 500, 600 votos. Fizemos uma candidatura para valer mesmo, foi essa, e nós fizemos 77.302 votos. Uma votação muito importante para um primeiro mandato. Para uma primeira experiência, fiquei na segunda suplência, e no dia 14 de março do ano passado, uma grande satisfação eu ter assumido o mandato parlamentar como um dos 513 parlamentares no Congresso Nacional. E levei para o Congresso Nacional, levei para as comissões, levei para aquele palco, que é um palco específico, não é simples chegar um jogador para jogar, um jogador, digamos, reserva, porque o suplente ainda é uma espécie de jogador reserva, e ter lá pessoas com 7, 8, 9, 10 mandatos. O atual presidente da Câmara, que é o deputado Henrique Alves, do Rio Grande do Norte, do PMDB, ele é detentor de 11 mandatos. É tempo, né? Ele tem 42 anos de Câmara. Ele tem 42 anos de Câmara. Quer dizer, eu tenho aqui um ano de Câmara que nós vamos comemorar agora nessa festa de aniversário também, no dia 13 de abril aqui. E eu estou muito satisfeito porque a gente conseguiu, nesse período brevíssimo de tempo, a gente conseguiu achar um lugar por onde atuar, entendeu? Já conseguimos viabilizar muitos projetos. Até eu queria aproveitar aqui a oportunidade da TV Restinga e dizer que no âmbito das políticas públicas de cultura, nós já no final do ano passado anunciamos e estamos em processo de viabilização do primeiro recurso federal para o Carnaval do Rio Grande do Sul, que sai agora em maio, junho. As escolas, e aqui a Restinga certamente vai ser beneficiada com parte desses recursos. Nós teremos 3.500.000 reais que nós vamos estar disponibilizando aí para o Carnaval de 2014, resultado dessa atuação, resultado dessa nossa prática política, e as questões que envolvem o reconhecimento, que envolvem o critério do DIAP do ano passado. Quer dizer, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com essa trajetória. Quer dizer, acho que tem um aspecto que eu gostaria de registrar aqui, que esse tempo que eu passei na executiva e nas instâncias partidárias do PT me deu muita possibilidade de conhecimento das pessoas, dos agentes públicos hoje. Eu ia até inclusive comentar isso aí, essa tua experiência como secretário, conversando na época com vários vereadores e tal. A gente tem acompanhado muito um trabalho teu, inclusive a gente comentou no mês de janeiro, geralmente no mês de férias, Ferreira rodou quase que todo o Rio Grande do Sul, conversando com vereadores, com prefeitos também, vereadores e prefeitos principalmente, nessa busca de auxílio para esses municípios, com projetos culturais e outros diversos projetos, E então essa tua experiência com certeza serviu muito para esse teu trabalho que tu vem desenvolvendo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tomar uma aguinha agora, rapidinho, e a gente já vai voltar. A gente vai falar então um pouco mais dessa parte cultural. A gente conversou aqui sobre essa questão de alguns recursos que vocês estão conseguindo buscar para essa cadeia produtiva do carnaval, a cultura popular. A gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais, daqui a pouquinho vamos tomar uma aguinha e continue com a gente aqui nesse bate-papo aqui com o deputado federal Paulo Ferreira. Já voltamos. Você e o Brasil. Cada vez mais o mercado de trabalho precisa de trabalhadores com qualificação. O que o Brasil está fazendo para isso? O governo federal criou o Pronatec, que democratiza, amplia e interioriza o ensino técnico, oferecendo formação e qualificação profissional a estudantes e trabalhadores de todo o Brasil. Porque o conhecimento transforma as pessoas e o país. Você tem tudo a ver com o desenvolvimento do Brasil. Governo Federal. Bem, isso aí, estamos aqui então, depois de uma aguinha, estamos aqui de volta nesse bate-papo aqui com o deputado federal Paulo Ferreira, então. Só para lembrar, estamos aqui fazendo esse bate-papo aqui descontraído hoje,
aqui no Parada 10, aqui na Restinga, aqui na Nilo Wolff, né? Os nossos amigos aí, o Celso e o Ângelo, que a gente conversou com eles, disponibilizaram o local aqui para a gente conversar, fazer esse bate-papo Parada 10 aqui na Avenida Nilo Wolff, onde você vem aqui para almoçar, jantar, enfim, o pessoal aqui tem um local, um espaço super bacana para você vir com a família também, a teleentrega, então, aproveitar aqui, né? Parada 10, teleentrega 3250 1010, pedir sua laminuta, X, aí o lanche aqui, vem para cá, um ambiente bom, agradável, nos dias de jogos aí, no dia do Tricolor e do Colorado, para ver os jogos também, vem aqui no Parada 10. Falando nisso, Ferreira, qual o time do coração aí? Eu sou gremista, certo? Sou gremista, eu sou tricolor, mas eu costumo dizer, né, que os meus melhores amigos estão no Internacional, né? E é de fato isso. Quer dizer, eu tenho, por razões históricas familiares, né, o time do coração é o Grêmio, né, mas o que eu tenho de amigo colorados, entendeu? Então eu convivo bem, né, com essa rivalidade gaúcha aqui. Somos então, torcemos, temos a mesma paixão, então tricolor aí, né, o nosso parceiro aí também, nosso amigo Jeff Camisolão aí, não deve estar muito bom, né, porque, enfim, tá torcendo pro Colorado, mas, enfim, a gente vai seguindo aí, vamos ver, começando agora a Copa do Brasil, o Inter conseguiu ganhar, né, lá do Rio Branco, do Acre, por 1-0, assim como o Grêmio conseguiu ganhar ontem por 1-0 do Cerâmica também, então não tá muito fácil aí para a dupla Grenal, mas vamos ver aí até onde vai a nossa dupla Grenal aqui. Bom, Ferreira, a gente estava conversando, estava falando da questão também do Carnaval da China, né? Aquele grande carnaval, a Tinga do tamanho da China, onde infelizmente ficou na garganta aquele grito, né? Também de campeã de tri, né? Enfim, mas depois veio a África, depois vem os vinhos, né? Onde foi bicampeã. Felizmente esse ano a Restinga se superou na Avenida, mas por decisão dos jurados, então deram o título pro Bambas, né? Parabéns a eles, mas no nosso entender, nós, tinguerreiros aqui, ficamos com aquele grito de tri preso na garganta, né? Mas nessa linha do carnaval, tu és um grande entusiasta dessa questão da cultura popular, da Estado Maior da Restinga também, e eu queria que tu falou já da questão desse incentivo que está vindo para a cadeia produtiva do carnaval, e isso é importante no modo geral, né? Porque isso, além da escola, vai gerar emprego, renda, vai possibilitar empregos, né? E eu queria então que tu falasse um pouco dessa questão, dessa linha da cultura, né? Da cultura popular e outros incentivos, né? E trabalhos que estão vindo aí, onde tu também está presidindo uma comissão, né? De cultura. Membro, né? Da comissão de cultura do Congresso. Queria que tu falasse então um pouco para nós nessa linha da cultura, que é tão importante, né? A cultura no modo geral, no nosso país, que é o Brasil, Rio Grande do Sul, tão grande, né? As pessoas, de uma maneira geral, né, elas têm dificuldade em compreender a dimensão econômica da cultura, né, e sobretudo da cultura popular. Nós temos, né, como tradição, né, no país, que nós temos que mudar essa tradição, que o Estado financiador, o Estado empresas, né, e a iniciativa privada tem dificuldade, né, em financiar projetos culturais de caráter popular, né, e acho que um pequeno avanço a gente tem tido nos últimos anos, né, no governo do Lula, no governo da Dilma agora, né, é que as possibilidades, né, em razão da pressão, em razão do convencimento, né, que vários agentes culturais têm feito sobre o Estado, né, esses recursos, embora eles ainda, né, sejam recursos diminutos, eles têm chegado. Então nós temos experiências importantes no âmbito nacional, no âmbito, né, estadual e no âmbito até municipal. Né. Vamos pegar como exemplo, né, o Carnaval. Quer dizer, tem um estudo recente agora de um cidadão que estará conosco aqui semana que vem, o nome dele é Luiz Carlos Prestes, porque ele é filho do Prestes mesmo, né, que ele tem um estudo sobre a economia do Carnaval. O que o Carnaval, né, injeta na economia brasileira nos 7 dias mais intensos,
dessa atividade. E o estudo dele revelou números extraordinários, né? Por exemplo, uma pessoa que vai passar o carnaval, uma pessoa que sai, né, de uma cidade X do Brasil e vai passar o carnaval no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Florianópolis, Recife, né, nas grandes praças, Salvador, nas grandes praças do carnaval brasileiro, ele deixa, né, nessa cidade 2, 3, 4 dias um determinado valor, né, e essa base metodológica foi utilizada, né, para se chegar a um número, né, e esse número foi revelado através do Ministério do Turismo agora, né, no mês de março. Diz exatamente o seguinte, que nos 7 dias de carnaval, né, houve uma geração de 5,4 bilhões de reais, 5,4 bilhões de reais, né, em vários setores da economia, hoteleiros, serviços, além das atividades inerentes, né, à festa, né, que é a preparação das escolas, a preparação dos blocos, enfim, é uma economia que se movimenta em torno de uma festa, que é a nossa maior festa, né? Então é legítimo, né, é absolutamente razoável, né, que os setores público e privados, né, tenham um olhar mais, né, mais organizado para o financiamento dessa festa. E é isso que a gente tem procurado fazer, não só agora, né, quando nós chegamos no mandato, mas antes, inclusive, né, através da articulação de alguns projetos, né. Para esse ano, isso que eu dizia, né, no espaço anterior aqui, nós conseguimos, né, junto tanto ao governo do estado quanto ao governo federal, os primeiros recursos para financiar a chamada rede produtiva do Carnaval no Rio Grande do Sul, né? Então nós vamos disponibilizar a Secretaria Estadual de Cultura, através desse convênio com os recursos do Ministério da Cultura em Brasília, né, editais a partir do mês de maio agora, onde as escolas vão poder se credenciar para poder financiar a sua festa. Né, com a disponibilização desses recursos, é isso que é importante, né, ainda, né, no primeiro semestre desse ano. Então nós estaremos, né, antecipando aquilo que os carnavalescos chamam aí daquela correria de final de ano. Então as escolas vão poder, né, fazer os seus investimentos de acordo com as suas prioridades. Então a escola que está querendo montar um ateliê, né, por exemplo, ela vai poder comprar máquina, ela vai poder comprar tecido. A escola que optar, né, por renovar o seu instrumental vai ter que fazer o edital de renovação do instrumental, né, e isso vai fazer com que nós tenhamos, né, uma dinâmica mais sequencial, uma dinâmica mais permanente desse tipo de política. Essa é a primeira verba que vem, né? É a primeira verba que o Ministério da Cultura coloca no Carnaval do Rio Grande do Sul dessa maneira. Que isso é uma conquista importante, que vários participaram. Eu vou citar aqui que nós estamos na Restinga, né, o Sandrão, que foi uma das pessoas que mais ajudou nisso, né, que conseguiu, né, organizar de uma maneira institucional as relações entre a Secretaria Estadual de Cultura e o Ministério da Cultura, e nós estamos prestes aí no mês de abril ainda, talvez, ou no mês de maio, no máximo, anunciar esses editais, né? Por que é importante isso? É importante porque para o ano que vem, né, se as coisas acontecerem, né, de uma maneira organizada, né, nós teremos provavelmente a reedição desse financiamento, né, que serve, né, para as escolas, mas serve também, e é isso que nós queremos fazer, né, para financiar aquelas instituições que divulgam também o Carnaval. Então, nós queremos, né, atuar no sentido de divulgar, organizar, financiar e fazer com que essa nossa festa maior, eu digo, né, e não canso de dizer, essa festa que celebra o que nós somos enquanto nação. E o Carnaval é isso, né? Cada enredo, cada, né, tema, entendeu? Cada expressão, né, cada beleza que vai para a avenida está celebrando o quê? Está celebrando aquilo que nós somos, né? E está gerando, né, riqueza, gerando renda, né? E essa é uma parte. Ainda no âmbito da política cultural, né, nós tivemos algumas conquistas e alguns anúncios já foram feitos, inclusive. Eu vou citar um aqui que os jornais replicaram, inclusive na sexta-feira aqui, eu anunciei também, né, nos mecanismos de informação do meu mandato, né, que é, né, o projeto que o Ministério da Cultura, a ministra Marta Suplicy, elaborou, inspirado na experiência de gestora e prefeita dela em São Paulo, que é a criação dos Céus da Cultura, né, dos Centros Integrados de Ação Cultural. O que é isso? Serão espaços, equipamentos públicos, né,
unicamente voltados para atividades de cultura. Então nós vamos imaginar, né, e eu, enfim, aqui quero anunciar para vocês, né, anunciar para a comunidade da Restinga, né, que se depender, né, das prioridades, né, e das características desse projeto, que é para locais de vulnerabilidade social, locais com poucos equipamentos culturais, né, a nossa Restinga aqui, né, nós vamos lutar para que a Restinga tenha, né, e seja contemplado num desses 5 primeiros céus que o Ministério da Cultura, em conjunto com a Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, estão planejando para, né, a licitação, inclusive, neste ano, porque os recursos já foram empenhados. Os recursos já existem, eles já estão direcionados para esse programa aqui, né? Então nós teremos provavelmente, né, aí do Ministério da Cultura, né, tá vindo 5 milhões, da Secretaria Estadual da Cultura aqui está vindo mais 3 milhões, nós teremos, né, e as prefeituras que vão ser contempladas com isso vão entrar com terrenos, né? Nós estamos prestes aí no próximo ano, né, se tudo correr bem, se tudo, né, estiver dentro da normalidade, dentro do ritual, né, organizativo, nós poderemos inaugurar esses centros integrados de preservação do patrimônio, espaço para cinema, espaço para dança, espaço para circo, espaço para leitura, tudo nesses centros, né? Então eu estou muito satisfeito de ter articulado também essa possibilidade. Nós temos outras, né, linhas de financiamento na área da cultura, que envolve a música, que envolve artes plásticas, né, que envolve, né, outras oficinas, né? Então nós, né, das emendas particulares que cada mandato tem direito, né, nós estamos designando para esse ano já, né, aqui para o Rio Grande do Sul, mais 4 milhões de reais para serem divididos, né, e serem direcionados para essas várias áreas da cultura do Rio Grande do Sul. Por que a gente faz isso, né? Talvez seja essa a conclusão mais importante que a gente tenha a dizer, né? Porque essa dimensão cultural, quer dizer, é uma dimensão essencial, né? Quer dizer, é evidente que é importante nós termos projeto nas outras áreas, é fundamental educação, saúde e tal, mas tem muito pouco parlamentar que cuida de cultura, né? Os nossos parlamentares, via de regra, têm, né, as suas opções, as suas prioridades voltadas para as outras áreas, né? E eu também estou muito satisfeito em um anúncio aqui para a TV Restinga, né, de ter sido escolhido pela bancada do PT, né, como membro titular da Comissão de Cultura da Câmara, a primeira Comissão de Cultura da Câmara. O Ministério da Cultura existe aproximadamente há 20 anos, né, e a Comissão de Cultura ainda não existia. E esse ano a Comissão de Cultura foi criada na Câmara, né, e eu tenho muito orgulho, né, de ser membro titular nesse primeiro mandato, na realidade, da Comissão de Cultura, né, que nós teremos esse ano e o ano que vem. É muito importante esse investimento todo realmente na cultura, e para nós aqui na Restinga é uma grande notícia. A gente fica bem contentes em saber que existe essa possibilidade de vir um centro desses para cá, que é a Restinga muito rica em culturas diversas, não só o carnaval, mas nós temos aqui rapaziada que faz música em todos os estilos, né? Hip rock, reggae, enfim, artesãos, enfim, várias pessoas hoje que fazem aqui. A gente vai agora também fazer a cobertura de um livro do tio Mano, que é um escritor bem antigo aqui da Restinga, aqui, contando um pouco também da história da Restinga. Então a gente tem uma cultura muito grande aqui, e pra gente é importante, né? E para aqueles que acham que na questão do carnaval é só festa, enfim e tal, não. Realmente, como tu colocaste, tem todo, né, um aparato por trás, onde gera dinheiro, gera riqueza, gera emprego, né, para as pessoas. E então é toda uma cadeia produtiva, desde quem vende o tecido, desde quem faz a confecção, a fantasia. Isso realmente é muito importante. Então esse investimento na cultura e também no carnaval, principalmente a Restinga, que é muito conhecida fora, principalmente também pela questão do carnaval, né? Então para nós é muito boa essa notícia desses investimentos, né? Mas também tu tens um vínculo muito forte com a questão também do desenvolvimento social, a fome, por estar casado, né, com a ministra Tereza Campelo, né, a ministra da nossa presidenta Dilma. E eu queria saber um pouquinho como é ser casado, então, com a ministra, e esse trabalho que ela desenvolve, que com certeza tu também deve te envolver bastante nessa área, né, onde já se fez muito com Bolsa Família,
Plano Fome Zero e vários projetos que vêm sendo feitos aí para que se tire cada vez mais a nossa população da miséria, né? Isso também é muito importante. A gente fala em cultura, né? Mas também nós falamos da miséria das pessoas, da questão de sair de uma situação de vulnerabilidade, enfim. Eu queria saber um pouquinho, então, de como é ser casado, então, com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É muito bom, né? É muito bom porque no casamento que já vai para 18 anos, né? Nós nos conhecemos em Porto Alegre 18 anos atrás, né? E olha o que é a vida, a dinamicidade que a vida adquire, né? Não estava no nosso horizonte lá atrás, conviver na mesma casa, né, com um mandato e uma ministra, né? Então, mas essa convivência, né, tem sido uma convivência de troca, né, uma convivência de aprendizado mútuo, né, e o trabalho que Tereza realiza nesse momento, né, no governo da Dilma como ministra do Desenvolvimento Social, né, que segue a linha, né, de aprendizado, de militância e de conhecimento que a Tereza teve. Tereza tem uma experiência de gestão pública, começou na Prefeitura de Porto Alegre, passou pelo governo do Estado. Nos 8 anos do governo do Lula, foi uma das responsáveis pela agenda do presidente e uma dos responsáveis pela gestão dos projetos estratégicos da Presidência da República também. Então, muita coisa, né, que nós temos hoje implantado no país, em várias áreas, né, da gestão pública, né, tem a contribuição da Tereza. E nesse momento, como ministra do Desenvolvimento Social, eu acho que, né, o país inteiro, né, tem, né, uma consideração muito, muito positiva do nosso trabalho. Eu vou citar alguns dados, né, que tem a ver com a capacidade de gestão do Ministério, hoje, né, no comando da Tereza, e aquilo que a gente conseguiu. A presidenta Dilma, no mês de março agora, fez um anúncio que para a nossa geração, né, e para gerações anteriores, né, certamente nunca figurou como algo possível, né? Quer dizer, dentro dos beneficiários do cadastro único no Brasil hoje, né, que são em torno de 36 milhões de pessoas no Brasil, né, é quase uma Argentina inteira. A Argentina tem 42 milhões, quase uma Argentina inteira. Dentro do cadastro das pessoas que o Estado conseguiu chegar através do governo federal, prefeituras, estados, os limites da miséria extrema estão, a partir de março, zerados. Isso é uma conquista que tem, né, levantado, né, estudos e tem trazido ao Brasil, né, e trouxe agora, no mês de março, ao Brasil, por exemplo, o presidente do Banco Mundial, que veio aqui, né, se entrevistou com a ministra, a sua equipe, veio aqui para anunciar que o Banco Mundial, né, ainda no primeiro semestre, estará instalando no Brasil um escritório difusor das políticas de transferência de renda do país, né, para exemplo do mundo inteiro, né? E por que isso? Porque dos países do mundo hoje, tirando os países em crise, né, Estados Unidos, Europa, né, e muitos deles, inclusive, com índices, né, de pauperabilidade, de miserabilidade maior do que o Brasil, mas vamos pegar os países, né, que tem mais ou menos o mesmo desenvolvimento que nós, China, né, África do Sul, Rússia, Índia, né, que são os países chamados BRICS. A grande diferença do Brasil para esses países é que nós conseguimos nos desenvolver e ao mesmo tempo diminuir desigualdade. Então essa fórmula de crescer, distribuir, né, e ao mesmo tempo fazer com que as distâncias entre aqueles que têm e aqueles que não têm diminuam, quer dizer, esta é a inteligência, né, que o Banco Mundial viu e que os outros países viram na experiência brasileira. Eu não canso de dizer, por exemplo, né, que eu não troco, né, o Brasil pela China. Não troco, embora tenha ido na China várias vezes, conheço o potencial da economia chinesa, só que é o seguinte, né, enquanto a China cresce 14, 10, agora 7 e poucos por cento, e tem a possibilidade de daqui 10, 15 anos se tornar o primeiro PIB mundial,
as diferenças sociais entre aqueles que ganham muito e aqueles que nada ganham praticamente na China nos últimos 20 anos aumentaram de 1 para 100 vezes. Né? E o Brasil é o exemplo oposto disso. Quer dizer, o Brasil cresce, distribui e tem a ver muito, né, com as políticas de distribuição de renda, né, ou de transferência de renda do Estado na proteção daqueles que nunca tiveram proteção do Estado. Né? Então nós temos hoje uma exigência daquele beneficiário que recebe, e geralmente é a mulher. 90% daqueles que recebem esses benefícios hoje no Brasil são mulheres. Benefícios todos, que vai na conta dela, no cartão bancário, vai lá, né, porque a mulher cuida melhor dos filhos, né, ela tem que levar a criança na escola, porque se não tiver frequência, o benefício é cortado, certo? Ela tem que levar no posto de saúde para dar a vacina, porque se ela não for, o benefício é cortado. Né, e ela tem a possibilidade, com isso, de acessar os programas de qualificação. Eu vou anunciar para vocês aqui também que no dia 12 próximo agora, a presidenta Dilma e a ministra Tereza estarão no Rio Grande do Sul na formatura de mais de 2.300 mulheres no Pronatec. Aqui, para que as pessoas que recebem esses benefícios, além do benefício, tiveram a oportunidade de frequentar um curso de cabeleireiro, um curso de manicure, um curso, né, de aprendiz, né, de azulejista, um curso, enfim, né, que vai lhes dar a possibilidade de sair, inclusive, dessa condição de beneficiário. Né, porque é isso que nós queremos que a pessoa que receba... O Brasil está crescendo, quer dizer, o Brasil hoje, né, provavelmente, se nós tivermos aí, né, um PIB próximo de 3% esse ano, né, e é possível que nós tenhamos isso, né, nós vamos encontrar um problema pela frente. Quer dizer, nós vamos ter vagas disponíveis e não vamos ter gente qualificada para assumir essas vagas. Aquilo que se chama do apagão de mão de obra, quer dizer, isso é real no Brasil, coisa que, enfim, a minha geração nunca ouviu isso. Né, nós chegar ao índice, né, de ter, né, segundo as estatísticas aí, praticamente o desemprego, o emprego pleno, né? Quer dizer, eu fui a Rio Grande agora, questão de uns 15 dias atrás, né, me entrevistei lá com empresários de Rio Grande, com o pessoal da FURG, né, com técnicos da Petrobras, que nós vemos lá, né, e em Rio Grande hoje nós temos um problema que é muito sério, quer dizer, o investimento e o desenvolvimento, né, e a produção de plataformas, de cascos, enfim, ela pode ficar e pode ser entregue depois, porque nós não temos gente qualificada, né, para poder entrar. Entendeu? Tem 4.000 vagas em Rio Grande hoje abertas, sem ter as pessoas adequadas e preparadas para poder assumir essas vagas. Quando é que a gente ouviu isso? A gente ouvia que tinha desemprego e tinha fila de empregado. Eu lembro que a gente pegava os jornais, né, e os pedidos de emprego eram imensos, né, e as vagas eram pequenas. Então, esse trabalho todo que Tereza faz, né, eu acho que é um trabalho que vai deixar na marca da gestão pública brasileira uma frase, entendeu? Que nós, nesse mandato, né, da presidenta Dilma, nós conseguimos fazer aquilo que várias gerações, a maioria das gerações no Brasil não conseguiu fazer, né, que é tirar de cena, né, jogar para a página do passado, né, as pessoas que não tinham assistência e as pessoas que não tinham condições de proteção do Estado. Né, isso está refletido nos números. Né. Hoje, no Brasil, e eu vou citar um dado para vocês aqui, o Nordeste sempre foi palco, né, de grandes secas, e essas secas nos anos anteriores eram acompanhados de saques nos silos, saques, né, em vários outros... para resolver o problema da fome, né? Nós temos hoje a maior seca, dos últimos 50 anos no Nordeste, né? E graças a essa política de proteção, né, as pessoas têm as mínimas condições, né, de subsistir, de não deixar a sua terra, né, e continuar a sua vida. Então, os programas de transferência de renda, a política de proteção social no Brasil é exemplo hoje para o mundo inteiro, né, e Tereza certamente tem, né, satisfeito, né, ali, porque é muito competente, porque sabe o que faz e tem uma equipe, né, que é uma equipe à altura desse grande desafio. Não, importantíssimo esse trabalho, essa assistência para os menos favorecidos, para quem de repente aí não teve a oportunidade, de ter esse acesso, né? Ferreira está
maravilhoso nosso bate-papo aqui, né? Mas, enfim, nosso tempo vai estendendo. Nós temos uma grande... com a questão da internet, a gente tem uma vantagem muito grande de não termos um tempo limitado, mas também, né, a gente tem um certo tempo que as pessoas vão estar ali assistindo, mas hoje, com esse avanço da tecnologia, hoje as pessoas podem assistir, por exemplo, a TV Restinga sentado no sofá de casa com acesso à internet, né? Tá vindo aí o Ministério das Comunicações, abriu o canal Cidadania, onde a gente vai buscar agora junto à Prefeitura para que se cadastre, para que tenhamos o sinal digital e possamos ter o sinal digital, né? Então, de repente, daqui em breve, quem sabe a TV Restinga não está sendo transmitida aí num sinal aberto, digital. E eu só queria aproveitar essa linha rapidamente para comentar contigo e até, aproveitando essa oportunidade, como a gente sempre teve essa abertura e o teu apoio nessa questão dos incentivos aí da nossa comunidade, né? E com os meios, né? Porque hoje, como a gente comentar, a gente participou desse seminário, onde se falou muito da questão da comunicação pública, né? As mídias comunitárias. Então, foi feito então esse bate-papo, algumas ideias foram passadas, né, para a Secretaria de Comunicação, e creio que o governador Tarso está abrindo essa porta aí, porque realmente tem essa preocupação, e a mídia comunitária, hoje a gente está falando bastante na cultura, né, dos investimentos e tal, e a nossa mídia, as mídias comunitárias, é onde leva essa cultura dos bairros, das comunidades, coisas que as grandes mídias não falam, não apresentam, né. Então já queria aproveitar aqui e saber se podemos então também ter o teu apoio, contar contigo para esse trabalho que a gente está buscando aí, rádios, TVs, jornais, mídias web, para que a gente possa cada vez mais continuar levando o que acontece dentro das nossas comunidades, né? Para que todo mundo saiba e acompanhe também esse crescimento que a gente vai estar tendo, né? Nós temos que acabar no Brasil, né, com essa história de que apoiar a mídia comunitária, apoiar a descentralização da informação, certo? Não está dentro da Constituição, certo? Eu li a Constituição porque esse debate ele sempre colocava de um lado, né, o IVC, que é o Instituto de Verificação da Circulação, e condicionava as verbas publicitárias, né, do país, as verbas estatais, que são verbas importantes, que mantêm vários desses veículos, a esse instituto, né? E eu fiquei intrigado com isso. Mas será que nós não temos como ajudar, será que nós não temos como democratizar e tornar mais regional a comunicação? Eu fui na assessoria de bancada do PT, fui em algumas pessoas, né? E para surpresa minha, porque eu desconhecia, né, quando eu tive essa informação, na Constituição brasileira está escrito lá e registrado que a informação e a comunicação ela tem que ser universal, certo? Ela tem que representar, né, a sociedade brasileira, os seus veículos, né, as suas múltiplas expressões, né? Portanto, né, nós temos um trabalho para fazer pela frente ainda, que é o seguinte: nós temos que convencer, né, e aí, né, não é um convencimento fácil de fazer, né, porque de um lado muito, digamos, muito intenso, né, os grandes monopólios de comunicação no Brasil pressionam o Estado, né, pela verba pública de publicidade, né, e dizem: não, vocês não têm que anunciar, né, em outros veículos, porque os outros veículos eles não fazem a informação chegar. Esse é o argumento, né? Então, assim, o que é mais importante na realidade? Nós ter uma homogeneização geral da informação com um padrão único, ou nós valorizar as expressões comunitárias regionais? Essa é a opção que o Estado e que o governante tem que tomar, né? Quer dizer, eu sou partidário, eu sou defensor, né, que a gente tenha, né, uma democratização no financiamento da comunicação, porque isso é bom para o país, é bom para as comunidades, é bom para as culturas regionais. Não é bom a gente ter um padrão único. Não é bom, entendeu? É bom que a gente tenha o quê? Que a gente tenha aqui na Restinga, a TV Restinga, que a gente tenha lá na Zona Norte, né, uma TV Zona Norte que fale das coisas que dizem respeito, né, a essa comunidade.
né? Então vocês falam que da Restinga porque e tem essa audiência de 40, 50 mil acessos, porque as pessoas querem saber as coisas daqui, querem saber as coisas do mundo, querem saber as coisas de Brasília, querem, do Rio, evidente que querem saber também, porque hoje o mundo ele é globalizado, mas as pessoas têm que saber e o Estado tem que dar as condições de conhecimento, de financiamento, de estrutura, né, e de patrocínio para que, né, experiências como a TV Restinga, elas, né, permaneçam e elas cumpram a sua função social. E basicamente, fundamentalmente, quer dizer, essa política é uma política constitucional. A nossa Constituição afirma isso. Não, com certeza, e vamos buscar aí, vamos batalhar bastante. Só atualizando um dado, estamos chegando já aos 300 mil acessos no YouTube, no nosso canal, e o nosso site, onde são veiculados os vídeos e mais as matérias, já estamos já pertinho de 1 milhão acessos, 1 milhão de acessos, uma mídia comunitária, 300 mil acessos no YouTube. São 162 países, isso está lá no Analytics, isso aí é provedor, isso aí não é manipulado essa informação. 162 países já viram os vídeos da TV Restinga. E principalmente vídeos do carnaval, vídeos sobre cultura. Isso é muito importante, então realmente o apoio a essas mídias comunitárias, e nos incluímos nela, principalmente mídias web que estão crescendo muito hoje, o acesso pelo celular, pelo tablet, enfim, em qualquer local que tenham acesso, as pessoas tenham acesso a essa informação, né? Ferreira, nosso papo está muito bom, a gente podia ficar mais um bom tempo aí, mas enfim, vocês também já estão com outros compromissos. Quero te agradecer, então, por ter vindo aqui, ter conversado com a gente, tu que já é da casa aqui, né? Então quero deixar também esse agradecimento, deixar um forte abraço e dizer que pode contar conosco, a TV Restinga está sempre aberta para todos que realmente tenham um trabalho pelas comunidades, isso é muito importante a gente falar, a questão cultural e várias outras questões, então isso é muito importante para a gente. Então é isso aí, te agradecer e vamos estar juntos então no dia 13, né, onde vai ter a plenária lá de 1 ano, depois a comemoração dos 54 anos, a gente vai estar lá te acompanhando para também te dar um abraço, né? E é isso aí, deixar então um recadinho final para todos que estão nos assistindo aí, para essa comunidade em nome da Restinga, que com certeza acredita bastante no teu trabalho, tem incentivado bastante, está aberto aí. Para mim é uma grande satisfação ter dividido com vocês aqui essa manhã de domingo, aqui na parada 10, né, da Restinga, e dizer que eu sou testemunho, né, do alcance mundial da TV Restinga. Eu tenho um filho que conclui os seus estudos agora no primeiro semestre fora do Brasil, certo? E ele acessa, né, a TV Restinga para saber as notícias daqui. É o Jonas, eu queria mandar um abraço para ele, né, que certamente quando ele souber que eu estive aqui, né, ele vai acessar, e de Paris vocês vão, né, ter a informação lá no list de vocês aí, de que teve um acesso. Esse é um acesso do meu filho que estuda lá e que retorna agora no final de julho para o Brasil. Tá certo, é isso aí. Grande abraço, obrigado Ferreira, tá? E também agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse bate-papo. Deputado Federal, então, Paulo Ferreira. Para saber mais, acesse nas redes sociais ali também. Tem um boletim informativo para saber mais sobre esse trabalho, também o site. É isso aí, agradecer a todos vocês que continuaram aqui, né, com a gente na TV Restinga na web. A Restinga agora pode mais.